Perfeito. Sim. Bom, então a gente vai começar passando esse filme que foi produzido aqui pela Abrainc sobre a valorização do imóvel. Momentos de dificuldade trazem oportunidades. E você, já parou para pensar que essa é uma ótima hora para comprar imóveis? Os juros não param de cair. A Selic já está em 3%. Menor patamar de todos os tempos. E muitos economistas falam que ela tende a cair para até 2,5% até o fim de 2020. Quem investe em imóvel pode ganhar tanto com a renda do aluguel quanto com a valorização. A valorização média dos imóveis nos últimos 10 anos foi de 9,4% ao ano. Isso representa 44% acima dos rendimentos da poupança no mesmo período, por exemplo. Para se ter uma ideia, quem comprou um imóvel para investir há 10 anos ganhou até 15,3% ao ano, considerando valorização e renda do aluguel. Enquanto no mesmo período, outras aplicações financeiras tiveram média de rendimento de apenas 9,8% ao ano. Mas, para não ficar só em números, temos que lembrar que imóvel é sinônimo de segurança, patrimônio e moradia. E é justamente nesses momentos que percebemos como é bom ter uma casa segura e confortável. E para quem não tem a casa própria, a boa notícia é que com a queda dos juros, as taxas de financiamento também não param de cair. E assim, você consegue se livrar do aluguel, garantir um bom lugar para você e sua família e ainda ter um valioso patrimônio para o seu futuro. Não perca essa chance. A hora de comprar imóvel é agora. Boa tarde a todos. 3 horas e 7 minutos. Nosso início 15 horas. Como nós estamos aqui numa sala virtual, a gente deu aí 7 minutos para todo mundo entrar na sala. Já estamos com 204 pessoas participando aqui do nosso evento. O evento de hoje é Produtividade no Centro do Debate da Retomada do Setor de Construção Civil. Gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos palestrantes e debatedores. O senhor Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade e Competitividade, o Rodrigo Navarro, presidente da Abramate, e o professor Robson Gonçalves, economista da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço aqui também nossos parceiros, a ArcelorMittal, a Atimac, aqui presentes também nesse nosso encontro de hoje. A todos que estão aqui, eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Essa webinar, ela é função do primeiro prêmio de produtividade coordenado pelo GT de entidades de um grupo que tem 49 entidades da cadeia de incorporação, que é o grupo chamado Do Mesmo Lado. Esse grupo ele tem como objetivo discutir aspectos técnicos do segmento da construção. Esse prêmio ele é um prêmio fantástico, porque premiar é importante, só que ele trouxe uma inovação já. Qual que é a inovação? Foi criado um site onde todos os estudos estarão no site. E, obviamente, os estudos premiados também estarão no site. Mas o que é importante, não só aquele que é premiado são estudos importantes. Temos outros estudos importantes que podem ser utilizados pela indústria, por isso que esse aqui será um prêmio onde teremos um grande repositório de boas práticas para o segmento de incorporação. Então, foi uma coisa muito bem feita, muito bem organizada dentro desse GT. Esse prêmio aqui, ele vai, sem dúvida nenhuma, reconhecer os esforços das empresas e ampliar a visibilidade das empresas que estão participando desse prêmio. Nos últimos anos, a gente vê muito estímulo da construção, principalmente no segmento econômico, do Minha Casa Minha Vida, fica bastante evidente, quer dizer, hoje, quando você olha o Minha Casa Minha Vida e também o segmento de médio e alto padrão, em vários segmentos,
você vê quase que uma fábrica. A gente fala mais o Minha Casa Minha Vida porque tem uma padronização muito grande, tá? Mas também se consegue uma certa padronização em alguns prédios de médio e alto padrão, o que tem um ganho de produtividade enorme. Ganhar produtividade não é uma coisa só da empresa, no segmento de construção civil. Por quê? Nós tivemos aqui, outro dia, um colega nosso do setor de cimentos e ele detectou que numa mesma incorporadora, 2 canteiros de obras tinham eficiências diferentes. Então, ganhar produtividade é um grande desafio, sim, e é um desafio que nós temos em cada canteiro de obra para desenvolver. Por isso que o nosso segmento ele tem muito ainda a desenvolver nesse quesito. Bom dar o exemplo do BIM, Lean e outras ferramentas que serão essenciais para levar a construção a outro patamar, inclusive defendidas fortemente aqui pelo meu amigo Rodrigo Navarro, que sempre ele está falando aqui sobre o BIM, é um grande defensor do BIM. Eu vou terminar aqui, são 4 minutos que eu já estou falando, eu vou passar a palavra primeiro para o professor Robson, da Fundação Getúlio Vargas, tem grande experiência nesse segmento, fez vários estudos para a Abrainc, estudos que foram muito importantes para o segmento de incorporação. Então, professor Robson, por favor, agora você tem aqui o seu público, estamos com 225 pessoas assistindo a nossa palestra agora. Por favor. Muito obrigado a todos, boa tarde aos que estão participando, aos demais panelistas, e quero agradecer ao Luiz França e ao Rodrigo a oportunidade de estar aqui debatendo o tema da produtividade com vocês. Como eu sou o provocador, então eu vou procurar ser bastante sucinto e passar o protagonismo para o Rodrigo e para o secretário. Na verdade, produtividade, do ponto de vista econômico, se define como a capacidade de você transformar insumos em produtos, inputs em outputs. Só que entre uns e outros tem aqui quase que uma caixa preta que tem vários fatores intervenientes aí. O França já sinalizou nesse sentido. Existe a produtividade portas adentro de cada empresa. E como o França acabou de dizer, no mesmo canteiro de obra você pode ter produtividades distintas em cantos distintos da obra. Mas existe também a produtividade portas afora. E quando a gente vai para a produtividade portas afora, o Brasil tem um campo muito vasto para ganhar espaço e aumentar a produtividade. Mesmo porque o crescimento sustentado da renda per capita só se dá, segundo a boa teoria econômica, com o aumento de produtividade. De tal maneira que, com os mesmos recursos, possa-se produzir mais, ou até mesmo produzir-se mais com menos recursos. Quando eu digo que portas afora da empresa nós temos um conjunto muito grande de desafios e de oportunidades para melhora da produtividade, especificamente no caso da construção civil, eu destacaria 2 aspectos. No portas adentro, o BIM, por exemplo, ele ajuda não só a gestão da própria obra, como a interface da construtora com todos os demais atores que estão envolvidos no processo setorial. Então, o BIM tem aspectos portas adentro, tem aspectos portas afora. Mas 2 aspectos, eu dizia, são muito relevantes e nós temos um vasto campo aí para ganhar em termos de produtividade. De um lado, a burocracia. O Brasil ainda é um dos países onde as empresas padecem mais. Seja para você criar uma empresa, seja para você fechar uma empresa, seja o tempo que se gasta para entender as regulações e todas as normas atinentes à atividade produtiva, o Brasil tem muito o que simplificar. Não no sentido de enfraquecer o Estado, mas no sentido de agilizar a regulação. Muitas regras ou poucas regras, elas não é a questão. A regra ela deve ser boa, ela deve ser eficiente e ela deve ser a favor da produtividade. A União Europeia, por exemplo, a União Europeia é um exemplo de regulação bastante complexa, mas que funciona e eles têm altos níveis de produtividade. A outra questão é a questão tributária. Esse realmente é o grande calcanhar de Aquiles da produtividade na construção civil. Porque os métodos produtivos industrializados, eles acabam sofrendo com um viés tributário que os onera mais do que as formas tradicionais de organização da produção.
Se nós tivéssemos pelo menos equidade em termos dos métodos produtivos industrializados e dos métodos mais tradicionais, já teríamos um avanço enorme. Em outros países do mundo, citando de novo a União Europeia, por exemplo, ou os Estados Unidos, a construção industrializada ela é favorecida do ponto de vista regulatório e tributário. E a síntese de tudo isso que eu estou falando, eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora, a síntese de tudo isso que eu estou falando é o que nós, no IBRE-FGV, produzimos há alguns anos atrás, mas isso é mais válido do que nunca, há um resultado que nós chamamos de o duplo gap da produtividade setorial no Brasil. Então, se nós tomarmos a produtividade média dos países desenvolvidos, tá? Nesse estudo, nós fizemos aí um pool dos países para os quais haviam dados que eram compatíveis. Alguém deve estar com o microfone aberto, está grande eco. É só fechar o microfone. Ótimo. Então, nós pegamos um pool de países cujos dados eram compatíveis e comparáveis. Então, se a média da produtividade dos países desenvolvidos está em 100, a produtividade da construção civil nesses mesmos países desenvolvidos é cerca de 30% menor, é 71. No entanto, a produtividade média no Brasil, nessa escala, seria 1/5 da produtividade média dos países desenvolvidos, da economia como um todo. E a produtividade da construção civil no Brasil é 30% menor do que a produtividade média do país. Portanto, a construção civil está abaixo da produtividade média brasileira, e a construção civil está muito abaixo da produtividade dos países mais avançados, dos países mais desenvolvidos. Isso significa que as nossas empresas não são bem geridas? Eu não acredito nisso. Não é sobretudo, um padrão de gestão. Então, do ponto de vista de portas adentro, nós podemos ter vários cases a serem citados de sucesso. Mas, do ponto de vista regulatório e tributário, de um lado, a burocracia e, de outro lado, a estrutura tributária, que é viesada contra a industrialização da construção, explicam a dimensão desse duplo gap. Então, é preciso aproximar a construção civil da média do país, e aí, nessa média do país, tem todos os setores. Não estou falando da grande indústria, de forma alguma. A grande indústria de transformação, não, todos os setores. E também reduzir o gap da nossa construção em relação à construção dos países mais desenvolvidos. Enfim, era sobre isso que eu queria falar, nessa provocação inicial, e dizer que fechar esse duplo gap de produtividade é o grande desafio para o setor, e como é um dos setores que mais emprega e mais alavanca empregos na economia, para a economia como um todo. Obrigado, por enquanto. Muito obrigado, Robson. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Navarro, presidente da Abramate. Antes disso, eu gostaria de dizer para os senhores que os senhores podem fazer as perguntas via aqui o bate-papo, o chat, e também poderão fazer as perguntas, se desejarem, levantando a mão, e a gente dá o direito também das pessoas que quiserem fazer a pergunta ao vivo, na hora das perguntas. Então, se quiserem, quem quiser escrever já pode escrever as perguntas, e quem quiser fazer as perguntas ao vivo vai se candidatando e a gente vai liberando cada um para fazer as suas perguntas. Por favor, Rodrigo. Boa tarde, meus amigos França, Robson, secretário, e demais amigos que estão aqui, muitos nesses já 243 participantes aqui. Eu, em função do tempo, para deixar mais tempo aí para as discussões, né, para enriquecer, eu vou passar rápido pelos slides que eu preparei e depois a apresentação a gente disponibiliza para vocês, não tem problema. O pessoal já está pedindo os slides também do professor Robson, a gente disponibiliza isso ao final. Então, eu queria fazer algumas considerações, vou dividir aqui a minha tela com vocês. Pronto, vocês estão vendo aí, né? Tá ok, França? Sim, tá ok, Rodrigo. Então, joia. Então, lembre-se do que eu falei, não se incomodem com a velocidade, porque a ideia aqui é só colocar alguns pontos, reforçando até o que o França colocou na abertura e o que o professor Robson, meu colega também de FGV, colocou aqui. Eu queria dividir essa apresentação muito rapidamente nesses 5 pontos aqui, né? Produtividade e competitividade, um contexto mais amplo que aborda um pouco o que o Robson falou, e a construção civil, seja no mundo, seja no Brasil,
O que eu acho importante, já que a gente está falando de produtividade, o que fazer e como fazer, né, que isso eu acho que é fundamental, não deixar de fora, né, esse elemento do Covid-19, né, e não falando da retomada, mas falando da retomada, porque a gente já vinha tendo uma retomada, ou como o secretário Carlos da Costa gosta de chamar, o Back to the Future, né? Então, rapidinho, a ligação entre produtividade e competitividade, que é importante ser feita, é aquilo que o professor Robson falou. Produtividade é fazer mais com menos, é a definição clássica. Porém, a gente está na era da informação, então já queria deixar uma provocação aqui de, será que a gente não pode fazer muito mais com mais? Né? Informação, por exemplo, a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antes. Será que não dá para fazer muito mais com essa informação, ao invés de ficar perdido? De qualquer forma, a produtividade está ligada à competitividade, e o próprio Fórum Econômico Mundial tem registro disso. Eu trouxe aqui, para contextualizar essa colocação, 2 índices bastante conhecidos, né, que é o índice de competitividade global, que mostra que o Brasil está em 71º lugar. Né? Subimos uma posição do ano passado para esse ano, mas o ponto é, independente se está acurado, se não está, se é mais para cima, mais para baixo, o ponto é, tem muito espaço para melhorar. E nesse mesmo relatório, que está disponibilizado, depois vão com todas as fontes para vocês, são fontes abertas, públicas, acesso gratuito, tem uma série de pilares aqui, que justamente ajuda a contextualizar que não adianta a gente só olhar, como o Robson falou, para a empresa, tem que olhar para o contexto. Também não adianta só olhar para o contexto, tem que olhar para a empresa. É externo e interno ao mesmo tempo. Outro índice que é interessante é o Doing Business, que também é bastante conhecido e que dentro de 190 países, o primeiro, né, o mais fácil de fazer negócio sendo a Nova Zelândia e o mais difícil sendo a Somália, que está ali em na posição 190, nós estamos num incômodo 124º lugar. Né? Então, assim, nada contra, mas a Papua Nova Guiné, né, é mais fácil fazer negócio lá do que fazer no Brasil. Não dá. E eu sei que o governo tem alguma coisa aí como meta de chegar aí entre os 50 primeiros. É uma bela meta, é difícil, mas eu estou indo pelo lado da oportunidade. Né? Tem muito espaço para a gente melhorar. E, indo para a construção, isso se repete, é essa questão do duplo gap que o professor colocou. Desde 2016, que eu comecei a acompanhar esse assunto, você tem relatórios mostrando que tem que ter uma mudança no mundo da construção. Não é só no Brasil, não, isso é no mundo, isso é um relatório do Fórum Econômico Mundial. Várias questões envolvendo novos materiais, formas, né, de construção, como a construção industrializada, relatórios e estudos da McKinsey que mostram em 2017, reinventando o setor de construção por meio de uma revolução na produtividade. Quer dizer, é relativamente recente, 2017, né? Depois tem outro em 2018, outro em 2019, falando de construção modular, mas o ponto é, esse tema é importantíssimo, a produtividade, né? E não é só a gente que está falando. Mais recentemente ainda teve essa discussão aqui, onde passa a ter questões de digitalização e tecnologias e inovações disruptivas no mundo da construção, né? Alavancando aí um monte de negócios. Por outro lado, aqui dentro da nossa casa, né, no Brasil, logo que eu assumi a presidência da Abramat, em fevereiro de 2018, teve essa edição especial da Exame, Como Construir o Brasil 4.0. Sabe quantas páginas dentro dessa edição especial da Exame tem falando sobre construção, França? Muito simples, nenhuma, zero, nem citado é. E no caso lá da BDI, nas discussões de cidades inteligentes, quando isso foi formado, esse grupo, para discutir cidades inteligentes, né, você está vendo aí o grupo de instituições e de entidades que está aí colocado. Quantas entidades da construção estavam no grupo de cidades inteligentes? Também, de novo, nenhuma. Né? Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que não é ficar só reclamando, não. É arregaçar a manga e mandar bala. E tem vários temas aí envolvendo produtividade e competitividade que a gente vem trabalhando e vai precisar trabalhar. Eu cito aqui, só para iniciar, os 5 pilares da Abramat, que é conformidade técnica, conformidade fiscal, capacitação, fomento de demanda e propensão à inovação. Várias dessas iniciativas ligadas a esses pilares já foram mencionadas aí, como a indústria 4.0, o Building Information Modeling, o BIM, cidades inteligentes, e dentro de cidades inteligentes,
a questão do saneamento básico, a melhoria do ambiente de negócio, que a gente viu que tem oportunidades e muitas, né? E também uma questão que eu quero colocar, que é a representatividade, legitimidade e parcerias, isso do nosso lado, né? Não adianta só ficar esperando que o governo faça e ficar reclamando que o governo não está fazendo, que isso aqui está ruim, etc. Não é por aí que a gente vai desenvolver produtividade só, não. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar esse framework aqui para mostrar que indústria 4.0 você tem a oportunidade para dentro das fábricas, ou seja, se modernizar, né? Aplicar tecnologia portas para dentro. Você tem o canteiro 4.0, que é a construção industrializada, ou seja, você montar esses pedaços ali fora da obra e levar para o canteiro só na hora de você montar, e é isso que está viabilizando, fazendo um pulo aí para o momento atual, tanto a construção de hospital rápido, usando isso, e funcionalidades inovadoras como todas essas que estão aqui embaixo para a gente olhar. Só que, em volta disso aí, quer dizer, dentro da indústria 4.0, mostramos assim que a construção está inserida sim, tem que estar inserida sim, mas tem pilares ali, que é o ambiente regulatório favorável a isso e uma gestão industrializada pelo lado das empresas, né? Aquela questão do para dentro e para fora. E embaixo ali eu coloquei essa questão de conformidade técnica, fiscal e capacitação, porque sem isso nada disso adianta. E aí nós começamos a trabalhar com ministérios, saiu a portaria, o decreto, desculpa, de Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Trabalhamos com pleitos em parceria, eu quero destacar aqui, inclusive, a Abrainc, uma delas, pleitos para melhorar a questão do BIM, e conseguimos, por exemplo, uma belíssima plataforma que é o BIM-BR, até onde eu sei, inédita no mundo, gratuita, que você pode subir os objetos proprietários todos lá, com um detalhe muito importante, né? Isso foi um input nosso e foi aceito, né? Colocar ali uma célula que está marcadinha com a seta ali, a procura por conformidade técnica. Isso não é para agora, mas daqui a pouco você vai poder procurar, meu amigo Enio do Sindicel que está aí assistindo, né, fio usando a conformidade técnica. Eu quero um fio conforme a bolas, né? O consumidor, mais à frente, vai poder olhar aquele código de barra, aquilo ali, identificar se aquele produto rapidamente está lá, descrito no BIM, como um produto que é conforme ou não. Fizemos um segundo seminário do BIM na FEICOM, participamos aí de Smart Cities com um conceito amplo, né? Isso é muito importante, porque Smart Cities não é aquela cidade que tem 5.000 câmeras e 3.000 antenas de Wi-Fi. Começa pelo saneamento básico. E a gente está fazendo isso lá, o Fragoso da BNT está aí, sabe disso, nos comitês que a gente participa, um dos requisitos para você ser qualificado como uma cidade inteligente é ter um índice de saneamento básico elevado. É uma vergonha a gente ter 100 milhões de pessoas sem saneamento, né? Então, não adianta que um município, uma cidade que não tenha saneamento básico adequado não vai poder ser inteligente nunca, mesmo colocando lá um monte de placa de painel solar, um monte de câmera de 10.000 megapixels. Não é isso que vai fazer a cidade ter qualidade de vida, né? Conseguimos participar do Conselho Consultivo lá junto com a BDI, ou seja, inserimos ali, até onde eu sei, é a primeira e única entidade do setor de construção civil a discutir cidades inteligentes, né? A gente tem que fazer parte disso. A questão do saneamento básico, de novo, aquela questão da parceria, de juntar as vozes, né? Nesse manifesto que a gente fez, ainda na época da aprovação da medida provisória, e hoje temos aí um projeto de lei em andamento, várias entidades, mais de 40 entidades apoiando a modernização do saneamento básico no Brasil. Quero destacar aqui a criação da Mesa Executiva da Construção Civil, que foi um instrumento pelo qual nós levamos essas propostas ao governo, conseguimos atenção, por exemplo, do BNDES para linhas de financiamento para a difusão do BIM. Outro ponto importante, olhando para fora, a questão do modelo regulatório do Inmetro, onde estamos todos participando, muitos dos aqui presentes estão participando e puderam colaborar nesse novo marco regulatório do Inmetro. Na Câmara da Indústria 4.0, foi criada a Câmara da Indústria 4.0. Ora, temos que estar lá. Então, a gente fez um trabalho para estar em 2 grupos de trabalho e estamos lá. Aliás, de novo, é a única entidade da construção civil, mas que está lá e leva o pleito das outras. Não é o fato da Abramat ser a única que só vai ter pleito da Abramat, não. A gente tem, e o França sabe disso, juntos do mesmo lado, a gente busca quais são os inputs para a gente levar e a gente está levando lá. A gente tem que estar presente, né? A construção industrializada. Mas construção industrializada tem há muito tempo aqui no Brasil não decola. Por quê? O que é a construção industrializada? Tem a questão da tributação, muito bem colocada pelo professor Robson. Vamos endereçar isso na reforma tributária. Ok, mas para a gente chegar lá, a gente tem que primeiro estar na mesma página. Então, em parceria aí com a ABSIC, com o CBCA, a Abramat desenvolveu esse folder, né, a várias mãos aí, e o próprio Ministério da Economia participou disso e está lá o logo do Ministério da Economia ali.
né? Ou seja, é um folder, é simples, é um folder, uma página frente e verso, mas isso já é um avanço para poder mostrar o porquê que a gente precisa ter construção industrializada, porquê que a gente precisa incentivar, ou, no mínimo, equalizar em termos tributários. Exemplos de atuação com startups. Ah, não, mas a indústria da construção não tem nada a ver com startup. Tem mais de 500 startups trabalhando aí com as empresas da indústria de materiais, por exemplo. Só trouxe alguns nomes aqui, né, como a Tigre, Saint-Gobain e outros, abaixo e outros. Né? E, no final do ano passado, tivemos aí um edital. Acho que de tanto a gente colocar e ser aceitas as sugestões, o governo colocou um edital, elaborou um edital, alocou recurso para o edital e fez para que, até onde eu sei, é o único edital dessa natureza para a construção civil. Teve um ganhador e a gente está participando desse edital. O ponto dessa parte aqui, que eu gosto de falar nas minhas aulas lá na FGV, é o que eu chamo do OD2P. Quer produtividade? Saiamos só da opinião. Ah, isso está ruim. Ah, isso está pouco. Ah, eu devia fazer aquilo mais. É tudo opinião, que devem ser respeitadas, mas são opiniões. O que a gente precisa para a gente seguir em frente? Dados, né? Informações, benchmarks, melhores práticas. Por quê? Com esses dados, a gente transforma aquelas opiniões num diagnóstico. Né? Podemos parar no diagnóstico? Realmente a energia é um problema, está caro. Né? Aqui os dados, olha aqui os comparativos. Ok, mas e daí? O que a gente faz? Não dá para parar aqui no diagnóstico. Aí a gente tem que ir para o campo das propostas. E propostas, obviamente, bem fundamentadas tecnicamente. Né? Então, isso aqui eu acho que é o segredo para a gente poder andar. E aí, eis que chega o Covid-19. Né? Essa pandemia e a preocupação com as pessoas sempre em primeiro lugar. E quando eu falo pessoas, é a saúde das pessoas e a saúde dos negócios, porque junto aos negócios estão os empregos dessas pessoas e renda. Né? E a preocupação de como atenuar os efeitos da crise agora e como atuar no pós-crise. Então, primeira coisa, eu trouxe, dentre os centenas de indicadores que a gente tem, eu trouxe um da CNI, que é o Índice de Confiança do Empresário Industrial. Nunca foi tão baixo. Né? Esse é o dado agora de 13 de maio. Né? É o mais baixo da série histórica, desde que ela começou a ser medida. Isso mostra o espírito, né? Aqui do lado da indústria. No nosso caso da indústria de materiais, caiu o faturamento, caiu a produção da ordem entre 40% a 60%. Fomos muito impactados. E aqui os dados que, inclusive, são gerados pela FGV, e a gente trabalha no nosso índice, que é aquela história da retomada. Se você pegar aqui 2015, 16 e 17, foram 3 anos bem negativos. Começamos a melhorar em termos de faturamento, viramos 2018 com 1% positivo. Já foi para comemorar porque viramos o sinal. 2019, fechamos com 1,6%. Ótimo, sustentabilidade no crescimento. Para 2020, nós esperávamos 4%. Esse era o número gerado pela FGV em dezembro do ano passado, né, em janeiro desse ano. Só que, com o Covid, a gente já está acumulado com menos 2,8%. E a previsão 2020 vai ser feita mais à frente, quando todos esses efeitos forem computados. E, do lado das empresas, tem essa figurinha que está passando aí na internet, muitos devem ter visto, mas é exatamente isso que aconteceu. Né? O pessoal achando que a transformação digital ainda vai demorar muito, o meu negócio é pequeno, o meu varejo não pode usar venda por internet, veio a bola aí de ferro da Covid e destruiu tudo, ou seja, acelerou esse trabalho. E aí o que a gente está chamando a retomada da retomada. Né? No caso da Bramate, a gente participou ali definiu 3 linhas de ação, que é filtrar informação, tem informação de tudo quanto é jeito. Então, a primeira coisa é selecionar e enviar as informações qualificadas. Segunda coisa, interagir constantemente com o governo. Eu tenho aqui no meu WhatsApp, nas reuniões quase que diárias com o pessoal da CPEC, né, que é um ponto focal. Não adianta também mandar carta para o presidente Bolsonaro, para o ministro Paulo Guedes, para o Mourão, etc. Tem que ter um ponto focal. E esse ponto focal, no nosso caso, foi a CPEC, né? E também interação periódica com outros interlocutores, stakeholders, como o mídia, por exemplo. E uma terceira linha estratégica que foi compartilhar entre os associados as melhores práticas. Quer dizer, isso não depende nada de governo. E tem funcionado. Posso dizer que muitas sugestões que têm sido feitas têm sido acolhidas, boa parte delas, não são só nossas, óbvio, são várias entidades e instituições sugerindo, né, fazendo propostas. Isso aqui vem de um relatório que a gente sempre recebe e que está disponível, né, quer dizer, só ali no Ministério da Economia, mais de 2.700 contribuições do setor produtivo. Né? As reuniões continuam, e aí, voltando ao tema produtividade, eu desconfio
secretário pode falar isso, mas eu acho que ele nunca fez tanta reunião com o empresário como está fazendo agora, né? Tivemos resultados concretos, como esse decreto agora de final de abril, que trouxe a essencialidade, a produção, distribuição, comercialização de materiais de construção. As parcerias continuam, mais de 70 entidades fazendo uma carta aberta para resolver a questão da energia, para ela ser paga conforme o uso, né? E várias outras iniciativas. Hoje mesmo saiu aí a MP do Fundo Garantidor, que a gente espera que resolva ou ajude a resolver essa questão do crédito na ponta, né? Tem várias medidas provisórias, tem questões que a gente teve que trabalhar aí para mostrar que era absolutamente incabível proposta com urgência de aprovação de empréstimo compulsório sobre as empresas. Quer dizer, tem que estar ligado com isso, tem que estar trabalhando em conjunto com isso. O número de entidades que a gente trabalha em conjunto é muito grande, e só assim a gente tem dado conta de tanta coisa para acontecer, né, para fazer. E isso também leva, voltando aí à questão de produtividade, a comércio eletrônico para empresas de todos os tamanhos. Eu me lembro, ano passado, eu estava num evento Comac lá no Ceará, e o tema era exatamente esse, comércio eletrônico. Não é porque você é pequeno que você não pode usar. Hoje você tem soluções para o celular, para o aplicativo, né, no computador. Rodrigo, desculpa te interromper, França, o seu tempo já está aqui, estourou em 3 vezes, mas tá tão boa a sua palestra que a gente vai deixando. Vou ter que pedir para você encurtar. Vou fechar agora. É o penúltimo slide aqui que eu ia deixar uma recomendação aqui. Novos nichos de mercado, ferramentas para você olhar estoque, ou seja, tem várias coisas que você pode lançar mão para aumentar a sua produtividade olhando para dentro, né? E isso já está sendo reconhecido lá fora. Quer dizer, as questões do governo fazendo intervenção, a gente vai precisar se relacionar melhor. Então, só queria deixar aqui alguns sites. Por exemplo, esse do Inteligov é um site gratuito para você acompanhar as medidas que estão saindo. Só hoje, mais de 1.600 medidas foram editadas nos 1.000 municípios que o Inteligov acompanha e mais o Diário Oficial. Outra boa dica é esse portal do governo, gov.br, Vamos Vencer, né? E eu deixei aqui uma pequena propaganda aqui do nosso anuário de relacionamento institucional e governamental, porque a Abrainc também é uma das patrocinadoras, para fomentar exatamente isso, no fundo, o que a gente está falando, de relacionamento institucional e governamental otimizado. Então, era isso, desculpa pelo tempo, mas a apresentação vai ficar depois para o pessoal olhar com calma quem quiser. Okay? Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pela informação, parabéns também por informar o trabalho que o governo está fazendo, que é um trabalho organizado e um trabalho que muitas vezes as pessoas não enxergam, e você trouxe de uma maneira clara e objetiva através de um relatório real do que está acontecendo. Agora eu queria dar aqui as boas-vindas ao Carlos da Costa. Ele estava desde o início da reunião, só que a imagem dele não estava aparecendo, agora está aparecendo a sua imagem. Então, Carlos, vamos agora te dar aqui um tempo para você conversar um pouquinho com os nossos convidados. Estamos aqui com 260 pessoas assistindo a gente, e depois a gente entra nas perguntas e respostas. Carlos, seja bem-vindo e faça favor. Pois não, muito obrigado, França. Parabéns aí pela apresentação, Navarro. Erraram aí só no meu nome, que não é secretário por enquanto, viu? É Carlos. Luiz França, Rodrigo Navarro e Carlos da Costa. Esse é o tipo de relação que eu acho que a gente tem que ter com o setor privado, de servir, e é isso mesmo. Eu acho que nunca tivemos tantas reuniões com tanta gente. Hoje, inclusive, eu vi encontrei rapidamente com um amigo, e ele falou, olha, que é um dentista, e ele falou, olha, teve um paciente meu que disse que ia ter uma reunião com você. Eu falei, só um? E eu acho que é assim que a gente constrói um Brasil melhor. E eu acho que toda crise tem as suas oportunidades, e um dos avanços que nós estamos tendo nessa crise é um debate muito estruturado e muito atento, com uma reestruturação, inclusive, da maneira como nós nos relacionamos com o setor produtivo, para termos agilidade, porque agora chegou a hora de nós fazermos. Nós já fizemos muitos diagnósticos, já planejamos, já articulamos, agora é fazer. Já sabemos o que tem que fazer, colocar o bloco na rua,
e fazer o que precisa ser feito. E eu acho que no meio de uma crise a gente tem que fazer com mais agilidade ainda. Então, nós revimos os nossos processos e já estamos trabalhando com uma outra estrutura, com cada associação representativa da sociedade civil tem o que nós chamamos informalmente de account manager. É uma estrutura inspirada no setor privado. O account manager tem que falar todo dia com a associação, tem que tratar em todos os detalhes. Nós revimos as estruturas internas. Esses account managers são liderados por gerentes setoriais e nós temos especialistas que são pontos de contato com cada uma das outras áreas do governo que vão consolidando todas essas demandas agora por área e vão levando e acompanhando e definindo se vamos em frente ou não com cada um dos pleitos da sociedade civil. Isso nos trouxe tanta agilidade que nós vamos manter isso no pós-crise. Nós vamos manter essa mesma estrutura. Estamos trazendo, inclusive, um CEO para tocar isso, foi um CEO de grandes empresas do setor privado que está vindo agora para o governo, vai assumir uma posição lá na CPEC, importante, relevante, vai ser quem vai dirigir toda essa força de atendimento e agilização dos pleitos do setor privado. Então, foi assim que a gente está conseguindo atender os pleitos. Foram 2.700 pleitos até agora, isso foi consolidado. Nós terminamos ontem de fazer todas as pré-análises, ou seja, não tem nenhum pleito sem uma pré-análise dos 2.700. Eles já geraram mais de 300 ações que estão naquele site gov.br/vamosvencer. Algumas ações muito grandes, outras pequenas. E eles estão... A gente criou um processo, uma esteira de implementação daquilo que melhora o Brasil, que vai virar a esteira da redução do custo Brasil. É o PMCC 2.0, que a gente está chamando. O Programa de Melhoria Contínua do Custo Brasil turbinado agora. E isso, quando a gente fala da retomada por meio de aplicações do conceito de Indústria 0.0 na construção, eu queria dizer o seguinte, nós temos dois vetores em todas essas contribuições. As contribuições relacionadas à emergência da crise, tá? E outras que são as contribuições para a retomada do crescimento. Vocês sabem que nós começamos o ano bem, na maior parte dos setores, alguns setores crescendo a 2 dígitos. Tivemos uma abertura de 800 mil empresas nos 3 primeiros meses do ano. O Brasil estava vindo no caminho da prosperidade e agora a gente ia ganhar a agilidade necessária para fazer a grande transformação do nosso país. O mundo inteiro foi pego de surpresa por essa terrível pandemia, com uma doença que tem um grau de contágio muito alto, porque ela é, em geral, assintomática. Isso é o que torna, paradoxalmente, essa doença tão perigosa, né? Diferentemente do ebola, por exemplo. O ebola é o vírus mais letal que existe. Mas quando a pessoa, quando contrai o ebola, começa a sangrar, o suor vira sangue em poucas horas, ela não sai contagiando todo mundo. Já essa doença, não. A grande maioria não tem sintoma, quem tem sintoma demora para ter sintoma, e aí você tem um grau de contágio muito elevado, né? Esse é o grande problema. O grande problema, e o segundo grande problema, que é a alta letalidade nas populações de risco. Mas como a Abrainc, inclusive, já demonstrou com 55 mil funcionários, hoje, novamente, eu tenho mencionado esse exemplo várias e várias vezes, tivemos uma reunião importante com o Ministério da Saúde hoje, sobre o retorno seguro das atividades econômicas, e mencionei o caso da Abrainc, em que o percentual de letalidade entre todos os 93% que continuam trabalhando é bem menor do que o resto da economia. Então, assim, o momento é o momento da gente planejar com cautela, mas com responsabilidade, conjugando economia e saúde e reproduzindo exemplos positivos como o da Abrainc, que também, aquele vídeo que foi produzido com
as orientações, assim por diante, a gente passou para vários setores, é um exemplo de responsabilidade e consciência nas atividades com saúde, que é a nossa prioridade, preservar vidas, preservar a saúde. E isso nós estamos já disseminando para outros setores e hoje já chegamos a 90% da economia, até semana passada era 82%, agora 90% da economia, com orientações geradas pelas próprias entidades representativas para garantir a segurança dos trabalhadores. E isso inclui manter as pessoas dos grupos de risco em casa, óbvio, isso aí é fundamental, mas a barreira epidemiológica que é criada é entre as pessoas que não estão no grupo de risco, seguindo todos os protocolos. Esse é nisso que nós temos trabalhado e com todas as medidas para mitigar os impactos da crise. Então, quando nós pegamos as contribuições do próprio setor da construção, boa parte dela já foi implementada. Agora, algumas estão em análise, outras nós não sei se vamos conseguir implementar, mas estamos analisando várias delas. E já estamos na fase final de algumas, como, por exemplo, uma das sugestões, criação de um procedimento de assinatura eletrônica de contratos por meio de aceite eletrônico. Foi uma das sugestões das várias. Eu tenho aqui na minha frente um painel de controle de cada uma delas. Mas isso é a crise. Pelo que eu entendi, quando a gente, nessa live agora, nós temos que falar sobre recuperação. E recuperação com indústria 4.0, na construção, assim por diante. Ora, a nossa visão da recuperação é que nós devemos agilizar a transformação do Brasil no caminho da prosperidade, que é o documento que nós produzimos ainda na campanha eleitoral. Eu tive a felicidade de participar de um grupo muito pequenininho, de 6 pessoas, que durante a campanha eleitoral fez o plano econômico de governo, o caminho da prosperidade. E lá, isso é o que nós temos seguido, é o nosso norte, é aquilo que foi, inclusive, aprovado e legitimado pelas urnas, que é a única ferramenta de legitimação de escolhas difíceis de governo no regime democrático, do qual nós não abrimos mão. Então, nós estamos no caminho da prosperidade. E esse caminho da prosperidade, que deverá ser agilizado agora na retomada, tem alguns pilares muito importantes para a indústria da construção. Alguns deles nós já conversamos e que vamos ganhar um ritmo muito mais ágil agora. Melhoria do ambiente de negócios, segurança jurídica, que para vocês é tão importante, e o nosso caso específico aqui, que é o avançar na Agenda 4.0. Né? E essa Agenda 4.0 é muito importante, não apenas por uma questão tecnológica puramente, mas também porque ajuda as empresas a adotarem boas práticas de produtividade e gestão. Isso é um efeito colateral que muitas vezes é mais importante até do que o efeito direto da tecnologia. Porque uma vez você implementando o BIM-BR, por exemplo, você induz as empresas a estabelecerem métodos. E isso é uma das coisas mais importantes para a construção. Nós temos, obviamente, empresas do setor que já têm os seus métodos, já têm processos de melhoria contínua e assim por diante, mas tem outras que não. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o BIM, quando a gente avança com tecnologias 4.0, nós induzimos as empresas a aprenderem mais rapidamente métodos de gestão de aumento da produtividade e da eficiência. Isso é muito importante. Segundo tema muito importante, quando você introduz ferramentas 4.0, de repente você se conecta ao mundo inteiro. Você se conecta a sistemas, você se conecta a equipamentos, você se conecta a aplicativos, você se conecta a um conjunto de ferramentas internacionais ou nacionais que, a baixo custo, começam a ficar disponíveis. E esse baixo custo da incorporação, não a incorporação
de imóveis. O baixo custo digamos, da utilização, né, da implementação de ferramentas das mais modernas possíveis é uma das características mais fortes de todos os métodos 4.0. Você coloca o método 4.0, que já ganhou com escala, porque provavelmente já amadureceu no mundo inteiro ou não, e isso faz com que a sua produtividade aumente muito também. O terceiro vetor da indústria 4.0, que é muito importante e que afeta muito a construção, o Navarro já estava falando, que é também a orientação para o setor de materiais de construção, para que ele já produza componentes ou informações, cada vez mais o produto físico vem incorporando serviço, para que isso já ajude e seja parte, entre aspas, do processo construtivo. O quarto vetor é que ajuda também na incorporação. Eu já conversei com grandes incorporadores, eu não vou mencionar aqui as grandes incorporadoras, que eu me lembro que sempre tinha as pessoas geniais. Eu acho que é importante isso, que é aquele que conseguia entender o cliente e o processo construtivo. Então, ele sabia como é que você coloca uma característica na varanda, uma característica no design e tal, que não aumente o custo, mas que, ao mesmo tempo, encante o cliente e tal. Mas isso é muito artesanal. Quando nós começamos a modularizar, automatizar e trazer inteligência artificial, inclusive, para o processo construtivo, as soluções elas ficam muito mais rápidas para fazer com que o material de construção adequado seja adotado pelo método de construção mais ágil e que atenda o consumidor na ponta da maneira mais efetiva. Porque uma das características centrais da indústria 4.0 é que ela é centrada no humano, né, human-centered methodology, e ao mesmo tempo focada no cliente. O valor está no cliente na indústria 4.0. Então, o processo produtivo ágil, com inteligência artificial, machine learning e assim por diante, ele é tão mais produtivo quanto mais ele consegue trazer as informações para o cliente e fazer com que o produto se adapte o mais rápido possível. E isso, para um incorporador, que é aquele que tem que entender do cliente, que tem que entender da solução construtiva, que tem que entender do que tem valor e que tem custo e que tem financiabilidade, é absolutamente fundamental. A gente está falando de uma transformação. E qual é o papel do governo nisso, né? Nós temos a Câmara da Indústria 4.0, que será agilizada agora com um dos pilares da retomada, que é a digitalização da economia. A digitalização da economia é absolutamente fundamental para que nós incorporemos cada vez mais as metodologias 4.0. E a Câmara da Indústria 4.0, ela tem alguns pilares. Um deles é nós reorientarmos os demonstradores nacionais de tecnologias conforme o nível de maturidade das empresas. Isso, inclusive, nós vamos fazer com o apoio do Fórum Econômico Mundial. Nós estamos lançando em São Paulo o centro da quarta revolução industrial, em que nós iremos e também nos tornamos um hub local do Fórum Econômico Mundial para manufatura avançada. Isso tudo a gente não divulgou tanto assim, aconteceu em Davos. O Brasil nunca tinha assinado nenhum acordo em Davos. E nós assinamos 4. 2 deles, o centro afiliado da quarta revolução industrial e o hub local de manufatura avançada, são diretamente relacionados à adoção da indústria 4.0 em vários setores, inclusive da construção. Então, essa identificação de quais são os demonstradores de tecnologia que sirvam de exemplo a ser disseminado. Segunda ação, utilizar test beds para capacitar profissionais para a indústria 4.0. A BDI é fundamental para que esses test beds cada vez mais tenham ações concretas para ajudar as empresas na adoção de métodos 4.0. Além disso, fortalecer programas de encadeamento produtivo. Estamos trabalhando com o BNDES para que isso ocorra da maneira mais ágil possível. O roadmap das normas técnicas brasileiras é uma das prioridades do Inmetro, inclusive hoje, fazer com que nós tenhamos um roadmap, mas ao mesmo tempo o mais simples possível, inclusive usando a Lei de Liberdade Econômica.
A lei de liberdade econômica permite que o mercado adote os seus padrões. E esses padrões têm que ser apoiados pelo governo, não impostos pelo governo. Essa agenda regulatória é, hoje, central no Inmetro. E estimular também que a integração e a interoperabilidade entre os sistemas, desde a arquitetura até a construção e a entrega, seja dos imóveis residenciais ou não residenciais. Então, nós temos aqui uma agenda que permitirá um salto de produtividade na indústria como um todo, mas em particular na construção. Nós enxergamos que será uma nova construção, com o BIM-BR, com as novas normas técnicas, com o apoio do governo para capacitar profissionais e estabelecer test beds. Isso vai agilizar a incorporação de novas tecnologias muito mais eficientes e conectar o arquiteto, o produtor de materiais de construção, o incorporador e o construtor para termos muito mais produtividade com foco no cliente. Hoje nós temos uma equipe forte, dedicada a isso, trabalhando em tudo aquilo que o governo pode fazer na agenda da retomada. E ficamos muito felizes com ações que a Abrainc tem tomado, que a ANAMAT tem tomado e que tantas outras organizações, CEBIC, tem liderado em vários fóruns, mas nós agora estamos de braços dados, ainda que braços dados de maneira virtual, por enquanto, por causa do distanciamento social, para que nós saímos mais fortes e mais preparados nessa crise, para que a implementação das medidas públicas seja ágil, efetiva e totalmente conectada com esse diálogo que nós temos com o setor produtivo. Muito obrigado pelo tempo, tentei ser breve aqui nas minhas informações e na visão que nós temos, e eu fico à disposição. Obrigado. Carlos, muito obrigado pela sua palestra, na verdade, uma aula de produtividade e um esclarecimento de tudo aquilo que nós, que estamos mais próximos de você, estamos vendo o que está acontecendo. Movimentos importantíssimos, como você citou, o movimento de assinatura eletrônica. Isso é um avanço fantástico. É algo que nós vamos ter aí uma redução de custo enorme para todo mundo, uma facilidade para o cliente. Você muito bem falou também, a gente tem que centrar no cliente. Isso vai facilitar o cliente poder comprar seu imóvel financiado, assinado a sua casa com segurança, o cartório recebe isso eletronicamente, ou seja, é um ganho assim fantástico para todo mundo e uma maneira diferente de se trabalhar, tá certo? Nos momentos de hoje. Então, esse é um exemplo de tudo aquilo que você falou. Queria agradecer também pela atenção que você tem dado para a Abrainc, em especial, o carinho com que você olhou as nossas pesquisas dos 55 mil funcionários que a gente vem acompanhando, que já estamos na 10ª edição. Isso foi um esforço realmente que eu nunca tinha visto empresários, presidentes de empresas sentarem numa mesa preocupados com a saúde das pessoas para definirem, com protocolos que chegaram, tá certo, de médicos, para definirem exatamente os protocolos que vão ser utilizados nas obras. E mais, vários presidentes de empresas visitando as obras e mandando fotografia. Não é que eles estão em casa, eles estão lá olhando e me mandam fotografias. Eu já te mandei algumas fotos do canteiro de obras. Então, eu queria agradecer a sua menção a isso, e muito importante. Agora nós vamos começar aqui na parte de perguntas. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta para a gente aqui, que é o Ricardo Werneck. O Ricardo quer fazer a pergunta... Espera um pouquinho, que o Ricardo quer fazer a pergunta pessoalmente. Deixa eu chamar o Ricardo aqui na nossa tela. Ricardo deve estar aparecendo na tela. Deixa eu abrir o microfone do Ricardo aqui. Enquanto estão abrindo o microfone, França, deixa eu fazer o nosso comercial
inclusive que o Navarro Claro. já fez, mas vamos fazer de novo o nosso comercial, que eu acho que é muito importante para a nossa sociedade. É o gov.br/vamosvencer. Ali estão todas as medidas que nós já implementamos para ajudar o setor privado nesse momento tão difícil. Muitos ainda não conhecem esse site, às vezes falam, poxa, como é que eu posso aproveitar o que o governo já fez? O que o governo já fez? Na área econômica, esse site é atualizado diariamente, ele, inclusive, internamente, isso é transparente para quem está vendo, mas internamente nós temos a conexão entre a ação e quem pediu a ação em todas as nossas reuniões, tá? Mas é importante a gente divulgar, porque às vezes o empresário não sabe, né, o que está disponível para ele, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, se todos aproveitam, sempre que tem bastante gente inteligente, gente mobilizada, assistindo uma das nossas apresentações, eu queria reforçar para vocês divulgarem nas suas empresas, nas suas redes sociais, o gov.br/vamosvencer, uma iniciativa lá da CPEC de tornar público e ajudar o nosso setor produtivo nesse momento tão difícil. gov.br/vamosvencer. Muito obrigado. O microfone do Ricardo Werneck já está aberto. Ricardo, se você quiser fazer uma pergunta. Ricardo? Enquanto o Ricardo não vem, não aparece aí, se você quiser, eu fui anotando aqui alguns pontos aqui. Eu ia fazer Pode responder, que eu vou buscar outra pessoa aqui também para fazer pergunta. É porque foram colocadas de forma muito pertinente algumas preocupações, por exemplo, com a questão tributária. Né? Nós já falamos aqui, o professor Robson, eu, etc. Até o secretário pode dar a visão dele também, o Carlos pode dar a visão dele, né? Também. Que é fundamental essa questão tributária. Quando a gente está falando de construção industrializada, por que não decolou isso? Porque se eu for fazer de forma industrializada, o imposto é mais alto, sai mais caro. Então, a gente tem que corrigir isso. E uma oportunidade para corrigir isso é dentro da reforma tributária. É claro que veio todo esse tsunami aí da Covid, vamos ver como é que é, mas essa questão das reformas que elas têm que acontecer, está claro, esse é um ponto. Segundo ponto que foi colocado aqui também, a questão da agilidade, precisamos rápido, é isso mesmo, a gente sabe que vai precisar rápido, né? É isso mesmo. Outro ponto, capacitação, fundamental, está lá também, quando vocês olharem com calma os slides que eu coloquei ali, capacitação é fundamental e tem muita coisa vindo aí, já está, né? E, de novo, a tecnologia ajudando também, para você pulverizar a pergunta foi somente questão do BIM. Perfeito, tem iniciativas que a BDI está desenvolvendo, a gente está ajudando e vai acontecer essa capacitação. E outra última pergunta, colocação que eu anotei aqui, é a questão do cuidado com a qualidade, com a conformidade técnica. Perfeito. Não é porque o modelo do Inmetro está mudando para uma autodeclaração de conformidade, mas é todo precedido de uma análise de impacto regulatório do AIR, que está acontecendo e que, de novo, foi impactado, com razão, o foco desviado para a questão de respiradores, de máscaras, de álcool gel, etc., mas já no pós, aí, né, não vou nem chamar de pós-crise, mas no desenrolar dessa crise, a gente vai ter isso, o foco, sim, sem dúvida. Não adianta nada inovar com uma coisa que não seja conforme, sem qualidade, né? Então, está dentro dos pilares ali que a gente está discutindo, são todos pontos pertinentes e talvez aí o Carlos possa falar um pouquinho dessa questão da questão tributária, como é que está as reformas, o governo está olhando isso dentro desse contexto. Talvez fique uma provocação aí depois. Eu vou só pedir para o Ronaldo Cury, o Ricardo, eu não sei o que aconteceu, a gente chamou ele para a tela, não veio, então eu chamei o Ronaldo Cury aqui para a tela para fazer a pergunta. Boa tarde, secretário, tudo bem? Prazer participar. Como é que vai, Cury? Um prazer falar com você, viu? Parabéns pelo trabalho, secretário. Em nome aí de todos, agradecemos aí tudo que o senhor e toda a sua equipe tem feito por nós aí. Estamos bem satisfeitos aí com o resultado e conte com o nosso apoio. Que a gente puder apoiá-los, conte sempre com a gente. Precisamos. A pergunta é olhando para o futuro, né? BIM, a gente sabe que, infelizmente, muitas construtoras, a maior parte das construtoras são construtoras pequenas.
que elas vão ter dificuldade de implantar isso daí. O governo tem algum plano de implantação para essas construtoras, pensando nas pequenas e médias? Como é que eu faço? Eu posso responder essas duas agora, França? Faça favor, pode responder. Faça favor, Carlos. Ok. A primeira sobre reforma tributária. Nós estamos totalmente alinhados, Navarro. O desincentivo à construção industrializada aí não é nem 4.0, né? 2.0. É 2.0, porque não estamos falando nem de automatizado, nós estamos falando de industrialização. Isso aí é um lado perverso do nosso sistema tributário. Agora, qual tem sido a orientação do nosso líder, ministro Paulo Guedes? Vamos parar de fazer puxadinho aqui, puxadinho ali. Eu acho que está na hora da gente apostar na reforma tributária mesmo, sabe? Como vetor de transformação. Então, ao invés da gente criar mais uma coisa aqui, mais uma coisa lá, e usar política pública 1.0, né, está na hora da gente usar política pública 2.0, 3.0, 4.0. Eu acho que isso significa nós termos uma reforma tributária que remova essa distorção. Essa é uma distorção grave. Uma situação grave que precisa ser removida, né, e que, assim como várias outras, acaba fazendo com que a nossa produtividade seja baixa. Então, nós estamos juntos nesse sentido. Nós não podemos gerar distorção, né? Os impostos são necessários para pagar aquilo que nós conseguimos prover ao setor, aos cidadãos de volta, e não para gerar dificuldade. Isso aí é um efeito colateral que precisa ser muito reduzido no nosso país. O segundo tema que foi falado, do pequeno construtor, do pequeno incorporador e tal. Eu vou voltar ao tema aqui do título disso, 4.0, né? Quando a gente olha o que está acontecendo com empresas pequenas de vários setores, nós vemos que as tecnologias 4.0 são grandes viabilizadores da incorporação desse pequeno produtor nos métodos mais modernos. Então, por exemplo, uma das ferramentas mais importantes que viabilizam a adoção de tecnologias 4.0 é tudo as a service. Software as a service, hardware as a service e assim por diante. Isso faz com que o pequeno produtor, seja o pequeno incorporador, o pequeno construtor, o pequeno fabricante de materiais de construção, ele consiga ter acesso a software, a hardware e, portanto, a tecnologia embarcada e assim por diante, que fazem com que ele tenha o mesmo acesso da grande empresa. Agora, o que é importante para ele? É importante que ele saiba se digitalizar. Porque uma vez que ele entra e mergulha nesse mundo digital, é muito simples para ele adotar essas novas tecnologias. Tem uma diferença entre aquele que é o que desenvolve a tecnologia, esse sim precisa estar muito adiantado, e o que usa as tecnologias 4.0. Esse aí só precisa ser digitalizado. E o que é que nós estamos fazendo? Até o início da crise, nós estávamos lançando o programa Brasil Mais, que era um programa para 2 milhões de empreendedores, que depois ia ser focado em 200 mil empresas com assistência técnica e atendimento com consultoria presencial do SEBRAE. Foi um grande acordo que nós fizemos com o SEBRAE, no bojo das renegociações com o Sistema S, que estava para começar a transformar as empresas no Brasil. Infelizmente, veio a Covid e isso foi suspenso. E nós agora estamos repensando isso para que isso seja feito de maneira virtual já e que a gente consiga retomar também esse apoio para que as empresas se transformem e comecem a adotar ferramentas digitais que vão fazer com que elas incorporem as metodologias mais modernas. Isso é um salto via qualificação
das pessoas, temos um outro programa para isso, e qualificação das organizações por meio do Brasil Mais. É assim que nós vamos transformar a nossa economia da base para cima. Agora, sem a capacitação dos nossos empreendedores, dos nossos empresários no Brasil inteiro, a gente também vai ficar patinando, né? E por isso que esse é um dos nossos focos mais importantes hoje, principalmente na retomada. Nós temos aqui algumas pessoas que querem também fazer perguntas. O Ricardo Werneck, eu também liberei, mas não subiu para a tela, por algum motivo técnico lá. Agora eu gostaria de, então, passar a palavra para o Walter, que gostaria de fazer uma pergunta para os nossos palestrantes. Boa tarde, secretário Carlos Costa. Nós sou de uma entidade da indústria do cimento. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com vocês no tema Custo Brasil, né, e sentir todo o apoio que o Ministério tem dado ao tema. E lá naquele trabalho, na parte final dele, ele tinha um gráfico muito interessante que ele falava assim: o governo deve priorizar aquelas atividades de maior chance de sucesso, né, e de maior impacto. Então, trazendo esse gráfico, que a gente tem que priorizar o que tem mais impacto e mais facilidade para o nosso tema aqui da produtividade, gostaria de colocar um tema adicional ao tema da indústria 4.0, que é um tema que é muito caro para esse comitê de produtividade que a Abrainc hoje coordena. O que nós vemos? Pegando o professor Robson, né, aquele gráfico do professor Robson do GAP, a gente observa que tem muitas construtoras que estão muitos pontos acima do nosso patamar médio. Ou seja, nós temos tecnologia já disponível que permite ao setor dar um salto de produtividade naquilo que é mais fácil, naquilo que não depende da reforma tributária, daquilo que não depende, enfim, de alguma mudança de legislação. Então, pensando nisso, qual seria o papel do setor, das empresas do setor, levando em conta aquilo que o Cury disse, que nós temos milhares de empresas pequenas, e do governo, mas não o governo apenas que faz a reforma tributária, mas que apoia capacitação, né, que utiliza o SEBRAE como um instrumento. Então, exatamente no conceito da facilidade e impacto, eu queria colocar essa pergunta para o Navarro e para você. Como é que a gente pode trabalhar governo e setor privado para aumentar a produtividade como uma campanha, digamos assim, como engajando o setor para, ao se mobilizar, conseguir resultados? Olha, eu vou responder brevemente e depois passar para o Navarro. Como eu te disse, nós já estamos trabalhando com o SEBRAE, com a BDI e com o SENAI no Brasil Mais, para que ele seja um grande sucesso. Uma das coisas que nós estamos fazendo é, para alguns setores, customizando, inclusive, as ferramentas de apoio às empresas, né? Vai ser mais focado, obviamente, em pequena e média empresa. A grande empresa, ela já está na frente, já sabe, né, que ferramentas usar e assim por diante. Aí o que mais as afeta são os temas mais regulatórios, tributários e assim por diante. Mas aquele pequenininho, aquela média empresa, que muitas vezes não sabe nem por onde começar, fala assim: olha, construção 4.0, eu nem sei o que é isso, como é que eu escolho, como é que eu me entendo, qual que é o meu grau de maturidade no 4.0. Nós já, inclusive, fizemos um site em que a gente vai lançar no momento certo, em que a empresa consegue identificar a sua maturidade. Inclusive, eu estou no 2.0, no 3.0, no 4.0, ela começa com uma jornada de autoconhecimento. Autoconhecimento, entre aspas, né, da sua organização. Ela já sabe, com ferramentas digitais, antes do atendimento presencial, o que ela poderia fazer, já aprende alguma coisa, e depois que ela passa por isso que a gente chama de etapa zero, ela já sabe o que pedir, e aí o SEBRAE já sabe, inclusive, no que ajudar, ou o SENAI já sabe no que ajudar. Como é que o setor pode ajudar nisso, né? É interessante, Walter, você vindo da indústria do cimento, porque tem um caso do México, eu não vou fazer com propaganda de empresa aqui, tá? Mas tem um caso do México,
de uma grande cimenteira do México, só tem uma, que fez um projeto muito interessante em que eles criaram um modelo de loja. E eles foram nas lojas de material de construção falando o seguinte, olha, é um case de Harvard, inclusive, isso. Eu posso te ajudar, eu faço como é que é o nome daquele programa lá de televisão que chega o cara e muda tudo, aí um novo restaurante, novo não sei o quê. Eu faço uma nova loja de material de construção para você. Você não precisa dar preferência ao meu produto, não precisa nada disso. Eu só vou, obviamente, colocar um display lá da minha marca e tal. E você, outra coisa, eu vou levar um sistema para você. Você geralmente não tem um sistema que funciona direito, sistema do seu estoque, sistema de o que você está ganhando com cada produto, sistema de custeio. Eu vou implementar isso aí para você também. Isso é um grande sucesso. Tá? Agora, assim, no Brasil, nós não temos assim um grande player tão dominante assim. Então, quando a gente pensa na indústria do cimento, por exemplo, a gente pode trabalhar junto com o Sebrae e aí outras, né? Está aqui a Anamate, acho que a Anamate seria um casamento governo, Anamate, construtora, indústria de cimento, indústria do aço também. E a gente falar o seguinte, vamos ajudar e fazer alguns sistemas de gestão e de inteligência para que aquele pequeno vendedor de material de construção, aquele pequeno construtor e assim por diante, tenha um sistema usando, por exemplo, o BIM-BR e assim por diante, que o ajude a adotar de maneira muito simples, muito fácil, as tecnologias mais modernas. Então, assim, quem está, inclusive, responsável pelos pilotos disso é a BDI, e uma das coisas que eu vou sugerir, inclusive, para a BDI, eu não sei se o Igor Calvé está acompanhando, senão alguém da nossa equipe vai passar essa sugestão, de procurá-lo, Walter, e outros, mas eu acho que, já que você deu a ideia, eu vou pedir para ele falar com você, para incorporar vocês, para que vocês ajudem, e outros que queiram também, tenho certeza que a Anamate vai querer também, a Brahim vai querer, ajudar para ter assim as coisas customizadas e ajudar o nosso pequeno empresário, médio empresário, dos vários elos da cadeia, para ele incorporar os métodos de gestão e as ferramentas 4.0 que podem tanto ajudar o setor. Muito obrigado, Carlos. Só lembrando, o Walter ele é responsável no nosso grupo do mesmo lado da cadeia produtiva pelo prêmio de produtividade. Então, o Walter é o coordenador daquele prêmio que a gente comentou no começo, que é fantástico. E quando a gente fala de pequenas e médias empresas, é importante lembrar, eu vou dar um dado aqui do segmento de baixa renda, que as grandes empresas representam, acho que 9% do segmento de baixa renda. O resto são pequenas e médias empresas. Então, o setor de incorporação no Brasil, ele tem muita pequena e média empresa, então é fundamental todo esse trabalho para a pequena e média empresa. Eu vou passar aqui para falar o Fernando Gomes também, que subiu na tela. Fernando? Fernando? Então, o Ramalho também está na tela, não vai falar? Bom, então, boa tarde. Só desabilita o seu vídeo, Ramalho, primeiro. Opa! Como é que vai desabilitar aqui, amor? Então, eu vou apresentando aqui o Ramalho. O Ramalho é o presidente do Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo, e eu costumo dizer que nessa jornada aqui em São Paulo de trabalhar com as obras, o Ramalho ele é quase o nosso auditor. O Ramalho está sempre visitando as obras para ter certeza daquilo que a gente tem mostrado nas estatísticas e quando tem qualquer problema, ele está levantando para que seja corrigido qualquer problema em prol da saúde do trabalhador nesse momento agora do Covid, Carlos. Isso é muito importante. Então, o sindicato tem feito aí um trabalho fantástico para a gente de parceria para que a saúde das pessoas seja preservada. Ramalho, faz favor. Cumprimentar a todos, dizer que nós estamos juntos, cumprimentando o presidente França, o Navarro, cumprimentando o Robson, enfim, a todos os empresários, e cumprimentando o nosso secretário. E, aliás, a pergunta é para ele, para o nosso secretário. Vai dizer, França, que esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que deu certo em São Paulo. Agora, quando vocês falavam comigo, o presidente do Siscom do Piauí, que deve estar nos ouvindo, né? Diz que lá até agora as obras não voltaram a trabalhar, apesar do esforço que nós fizemos,
falando com o prefeito Teresina, falando com o próprio governador, nós não conseguimos fazer com que as obras retornassem. E para não tomar tempo, ele perguntava se eu voltasse no tempo, se manteria as obras trabalhando. Sem dúvida, eu sempre disse que as obras trabalhando, o trabalhador está mais seguro do que na comunidade dele. Mas, para não tomar o tempo, eu vou direto aqui na pergunta ao nosso querido secretário, né? Secretário, é rápida a pergunta. Com essa pandemia, nós perdemos, segundo os jornais hoje, 960.500 empregos. E eu não tenho dúvida que nós vamos precisarmos realmente de medida para que possamos recuperar isso. A pandemia vai longe ainda, mas nem por isso eu acho que deixa da gente fazer um trabalho junto para que a gente possa manter o emprego. Mas nós sabemos, o que eu queria perguntar é se o governo tem alguma previsão ou algum programa para a retomada das principais obras no Brasil. Nós temos aí aproximadamente 4.668 obras de infraestrutura paralisadas. Nós temos as obras aí que tem a contrapartida das prefeituras dos estados, que passa de 30 mil obras. Nós imaginamos, e seria impossível o governo talvez pensarmos num programa de saneamento, porque nós temos 110 milhões de pessoas no Brasil que vivem sem rede de esgoto, temos 37 milhões de pessoas que vivem sem água encanada, 7,7 milhões de famílias ainda não têm casa para morar, e nós temos 23,9 milhões de famílias que moram em residência inadequada. E a pergunta dentro da indústria, seja ela a indústria de 4.0, 2.0, mas nós sabemos também que aproximadamente, numa média, 70% da construção formiguinha, eles adquirem os materiais em depósitos, que são aproximadamente 160, 170 mil depósitos, segundo o nosso Cláudio Conze da Anamarco, né? Se o governo tem alguma previsão que a gente, para essa retomada do emprego e também para a necessidade, né, de injetar dinheiros nesses pontos que eu pontuei aí. Tenho certeza que o senhor conhece isso mais do que ninguém, e eu não tenho dúvida que talvez fosse uma coisa importantíssima para a geração de emprego. O França falou muito bem, um trabalho que nós fizemos junto, não só com a Abrainc, com o Siduscom, com o Seconce, com o Secov, com a CEBIC, trabalho que vem fazendo há muito tempo, e em São Paulo deu certo. Aqui nós temos mantido as obras trabalhando, temos mantido as obras com segurança, e 80% das construtoras aqui tomaram todos os cuidados. Nós temos obras aqui, secretário, que temos 0 de infectados. Outras que infectou muito mais e mostra que só infectou, não tomamos cuidado. Mas é uma coisa muito pequena. Os empresários tudo têm nos ajudado, dado as mãos aí para a gente corrigir. Eu não tenho dúvida que estamos passando por isso, secretário, mas o emprego me preocupa muito. Essas obras paradas também me preocupam bastante. Se o senhor puder dar uma luz para nós, ou dizer tem alguma previsão do governo, não tem a previsão do governo, mas isso ajudaria muito o Brasil na retomada do emprego, principalmente. Muito obrigado, França. Olha, Mário, essa é uma das preocupações nossas. A Casa Civil, inclusive, tem feito apresentações nesses grupos, nesses comitês que nós criamos, que se reúnem semanalmente, esclarecendo o que é o Pro-Brasil, né? O Pro-Brasil é uma plataforma de gestão das ações do governo federal para a retomada. E não é o plano de retomada. O plano de retomada é o caminho da prosperidade. A retomada econômica está a cargo do Ministério da Economia, como o presidente Bolsonaro já falou várias vezes, como o ministro Braga Neto já esclareceu várias vezes também. Agora, existem ações da retomada que são conduzidas pelos ministérios finalísticos, né? Por exemplo, obras de infraestrutura rodoviária que estão a cargo do Ministério da Infraestrutura, né? Ações de geração de energia elétrica, por exemplo, com, eventualmente PCHs, não estou falando nada, tá? Eventualmente, um exemplo hipotético, e que estão a cargo do Ministério das Minas e Energia, né? O que é o Pro-Brasil? É uma plataforma de gestão das várias iniciativas, que tem como centro o caminho da prosperidade, que é a nossa
nosso direcionamento do Ministério da Economia, mas que tem ações em vários ministérios. E quando a gente fala de retomada das obras, ele vai ser também um dos componentes do ProBrasil e parte também do caminho da prosperidade, né? Agora, quando nós falamos de obras paradas, o tema é bem mais complexo do que parece à primeira vista, tá? Os dois principais motivos das obras estarem paradas não tem nada a ver com orçamento público federal. Ou é um projeto que foi mal feito, ou algum governo subnacional que não tem recursos depois para operar aquele equipamento. Então, se você não tem... por exemplo, o CAPEX necessário para um hospital é menor do que o OPEX de primeiro ano. O que significa isso? O custo de você construir um hospital inteiro é menor do que o custo de você operar o hospital no primeiro ano. Então, o que muitas vezes aconteceu? Numa falta total de planejamento do governo que criou o PAC, por exemplo, saiu fazendo obra em tudo quanto é lugar do país, sem a menor condição nem de terminar, o projeto está ruim, depois de operar aquilo. Isso foi interrompido. Não é por falta de dinheiro, os dois principais. É por problema de projeto e falta de planejamento para operação depois. O governo hoje, uma das primeiras ações que inclusive eu fiz, porque a Secretaria do PAC estava na SDI, que é uma das secretarias sob minha responsabilidade, foi eu dizer o seguinte: vamos devolver para os ministérios finalísticos a responsabilidade de conduzir e escolher o que precisa seguir adiante ou não. Porque eles é que sabem. Hoje nós confiamos nos ministros. O presidente Bolsonaro confia nos ministros. Então não precisa de alguém no antigo Ministério do Planejamento para dizer o que os ministros podiam ou não fazer, que era como o PAC funcionava. Eu falei, olha, vamos acabar com o que era isso aqui. Não tem nada que nós ficamos fazendo disso, né? E foi uma das coisas que nós fizemos. Então, assim, isso tudo está sendo reestudado agora para que as obras sejam retomadas, mas não qualquer obra. Não adianta a gente terminar um hospital, por exemplo, e depois ficar ele se deteriorando, ou terminar uma escola e ficar a escola se deteriorando, né? Tem problema. Ou concluir uma estrutura viária que vai do nada para lugar nenhum, que não é viável porque o projeto foi mal feito, foi feito às pressas, assim por diante, né? Então, isso é importante e o presidente Bolsonaro já determinou que as obras viáveis precisam ser retomadas. Nós, no Ministério da Economia, somos responsáveis apenas por apoiar e não definir o que precisa ser determinado, ser concluído ou não. É dizer o seguinte, olha, tem que ter, obviamente, um critério de priorização, porque os recursos são limitados, isso é bem o chapéu da economia, mas que quem tem que conduzir isso e escolher o que e como são os ministérios finalísticos. Muito obrigado, Carlos. Nós já estamos aqui com 1h30, estamos ainda com 200 participantes, mas já está chegando a hora de acabar. Eu queria fazer a última pergunta e depois eu vou abrir poucos minutos para cada um dos palestrantes fazer suas considerações finais, mas essa última pergunta é para o professor Robson. A pergunta vem da Simone Peixoto. A Selic está baixa, com a previsão de ficar mais baixa ainda, porém as taxas de juros nos financiamentos habitacionais ainda não foram reduzidas, principalmente nos programas habitacionais de baixa renda. Existe alguma previsão de rebaixamento de taxa, principalmente nos programas populares? Isso aqui é uma pergunta para o Robson, uma pergunta mais técnica, para você passar aqui para a sensibilidade de espaço para esse mercado, sabendo que cada 0,5% você tem uma inclusão aí enorme do número de pessoas que serão atendidas para a redução do déficit habitacional brasileiro. Por favor, Robson. Não, é verdade, mas falando como professoresco, se vocês me permitem, né? A taxa de juros básica é a taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública. E ela dá a tendência, o norte das demais taxas de juros, influenciando a oferta de crédito como um todo. Mas cada taxa de juros em cada segmento de mercado tem outros determinantes além da referência à taxa de juros básica.
Então, por exemplo, a percepção de risco dos bancos, né? A questão da capacidade de pagamento daqueles que tomarem um crédito, tudo isso são elementos que ajudam na formação da taxa de juros em cada um dos seus segmentos. Por outro lado, os financiamentos imobiliários eles são de longo prazo. Então, a taxa Selic ela está baixa, mas se tudo der muito certo e a economia retomar com velocidade, ela terá que ser ajustada naturalmente para cima. E aí a taxa de juros do crédito imobiliário, na verdade, ela acompanha muito mais essa perspectiva ao longo do tempo da taxa básica do que a taxa básica em si. Tá? Então, olhar os determinantes da taxa de juros do financiamento imobiliário é importante. E a taxa básica é apenas um deles. Vou fazer uma pergunta para você, só complementar essa pergunta. Os programas habitacionais, eles têm o financiamento principalmente do funding do FGTS, né? Que, por sinal, hoje é uma das melhores aplicações, né? O rendimento do FGTS, dado que não tem imposto de renda, tá certo? Passou a ser um dinheiro muito bem remunerado, tá certo? Mas, mesmo assim, a pergunta aqui de um outro participante é a seguinte: dado que as taxas caíram e a remuneração do FGTS já está excelente, será que não teria espaço para alguma redução ainda nas taxas de juros para os tomadores dos programas habitacionais, considerando o funding FGTS? Sim, sem dúvida, mas a questão é que a massa de recursos do FGTS, infelizmente, ela é procíclica, né? Ela acompanha a massa de salários e dos salários formais. Então, na medida em que se tem uma redução do nível de emprego formal e das contribuições ao FGTS, a gestão do fundo ela tem que ser vista com muita cautela, para evitar aquilo que arrebenta qualquer sistema de financiamento imobiliário, até o americano, que são descasamentos. Então, de novo, é preciso olhar com cautela por conta da gravidade da crise que estamos enfrentando e a característica procíclica do FGTS. Obrigado. Bom, agora eu vou passar para as considerações finais. Vou começar aqui com o Rodrigo, depois com o Robson e depois com o Carlos da Costa. Bom, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade. Eu queria também fazer um agradecimento, não deixar, porque num momento como esse é um momento para ser enfrentado como time. E também, da mesma forma que nós aqui do setor privado nos unimos e entidades, né, empresas e tal, tem também o lado do governo. Eu não poderia deixar de cumprimentar não só o secretário Carlos da Costa, mas também a sua equipe, né? O Rogério Glass, a Vivian Macedo, o Gustavo N., a Marília Garcês, ou seja, toda essa equipe que está fazendo esse intercâmbio aí, quase que diário com a gente, todos aqui têm contatos diretos ou indiretos com eles, e eles têm ouvido. Eu acho que nesse momento, até pegando aí um gancho da pergunta do Walter, como é que a gente pode avançar? Discutindo, trazendo aquilo que eu falei. Tem um problema, tem uma barreira, o secretário sempre fala isso. Tragam para cá, mas tragam com dados, tragam com fundamentos. Então, é realmente uma barreira? O que você propõe? Não é esperar que também o time lá, por mais maravilhoso que seja, tenha todas as respostas, não. A gente já pode ir e levar alguma sugestão. Eu sempre falo a solução ideal, a solução boa, que não é a ótima, mas é a boa, e uma solução mínima. Então, a gente pode ir com essas 3 propostas já elaboradas, que já é um avanço aí nesse tema da produtividade. E um último comentário que eu sei que tem muita coisa, deu para ver aqui que tem muita coisa, mas essa muita coisa que tem para a gente resolver, boa parte dela a gente pode se escorar na ajuda da tecnologia, como a gente falou lá no início. Tecnologia ajuda muito, como está ajudando nós aqui em plena quarentena, né, fazer essa reunião que, para mim, foi muito boa. Eu agradeço a oportunidade e a presença de todos. Obrigado. Professor Robson, por favor. Eu acho que quando se joga um jogo como esse, que é o jogo da produtividade, é importante marcar gols. Então, eu acredito que a agenda que o Rodrigo colocou, ela é bastante ampla e ele falou do mínimo. Tá? Eu acho que nós teríamos que identificar aí rapidamente 2 ou 3 ações de grande impacto em termos de produtividade. E produtividade não é só industrialização, mas nós estamos tão atrasados que é industrialização, sim, para começo de conversa, e talvez pensar num arranjo
da combinação entre ISS e ICMS, porque, na verdade, é nessa briga entre ISS e ICMS que a industrialização sai perdendo. E talvez, em vez de esperar a reforma tributária mais ampla, que é a ideal, indiscutivelmente, ela nunca deve ser perdida de vista, mas tentar atuar num nível infra, em que seja possível marcar um gol rapidamente para que a gente sinta o doce sabor da produtividade setorial. Essa é a minha mensagem final. Obrigado, eu estava aqui falando, acho que o Carlos da Costa está aparecendo para fazer suas considerações finais. Ele teve que sair para atender. Acabou de voltar o Carlos para as suas considerações finais, Carlos. Não, eu só apaguei aqui o meu vídeo para não consumir aí a banda. Então tá ótimo. Eu faço ou o Navarro faz antes? Você tinha falado antes. Não, o Navarro já fez, o Robson já fez, aí você faz agora as suas considerações finais. Ok. O Navarro foi tão breve ali que pensei que ele talvez quisesse falar mais alguma coisa. Já usei muito meu tempo, já chega, não preciso falar mais nada, não, tá bom. Olha, gente, então eu também já usei muito meu tempo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: o momento está muito difícil, né? O momento está muito difícil para todo mundo. Muitas empresas fechadas, muitas pessoas com medo. O desemprego já cresceu, mas não cresceu como em outros países. As medidas que nós implementamos, elas surtiram muito efeito para evitar o desemprego, mas a situação das empresas está crítica. E hoje, por exemplo, 90% do meu tempo, já há 2 semanas, é crédito. Aliás, eu acho que essa aqui talvez tenha sido a única live em que o tema principal não foi crédito, nessas 2 últimas semanas, que tem sido a nossa prioridade. Assinei, hoje foi publicada a nossa MP liberando os recursos para o Pronamp, mais de 15 bilhões de reais. Estamos concluindo a MP do FGI, hoje também discutindo no Congresso crédito para profissionais liberais, e assim por diante. Então, isso está muito difícil. O que está acontecendo hoje é algo que a gente não gostaria que acontecesse. No entanto, eu volto a insistir, nunca podemos desperdiçar uma crise. Essa crise está trazendo um senso de urgência para que as medidas adequadas, que realmente valorizem o setor produtivo, sejam aprovadas, que não existia antes nessa mesma magnitude. E já tinha até gente dizendo o seguinte: eu não acredito nisso. A economia está voltando, agora que vai demorar para fazer as reformas, assim por diante. Eu acho que não, acho que talvez pudesse ganhar momento. Mas definitivamente agora nós temos senso de urgência. Já no segundo semestre, nós temos que ter implementado medidas concretas para avançar na agenda da produtividade, da competitividade, reduzir o nosso custo Brasil, que hoje é 1,5 trilhão de reais por ano, 22% do PIB, desperdiçados, graças a 12 fatores que nós calculamos, estimamos, e que servem como priorização das nossas ações. É o momento da gente unir esforços. É assim que nós vamos sair dessa. Um grande pacto pela agilização das reformas necessárias para um novo Brasil. Então, a mensagem final que eu queria dizer, eu já falei aqui de indústria 4.0, mas a mensagem final que eu tenho repetido, e que agora eu vou repetir cada vez mais, é: unido, o Brasil vai mais longe. Se nós conseguirmos nos focar no que realmente precisa para o Brasil dar um salto, nós vamos entrar no caminho da prosperidade. Isso vai exigir muito trabalho nosso, do Executivo, trabalho do Legislativo, trabalho das entidades representativas, trabalho do Judiciário. Mas se a gente conseguir fazer isso, quando o mundo inteiro estava reduzindo a velocidade, nós estávamos no início do ano decolando. Eu acho que agora nosso retorno pode ser tanto mais rápido, quanto mais rápidos nós formos em implementar as reformas necessárias. Então, eu queria fazer um apelo a todos vocês
que apoiem a agenda que vai fazer com que o Brasil se torne um país mais próspero, que nós chamamos de caminho da prosperidade. Reforma tributária, melhoria do ambiente de negócios, marcos regulatórios para destravar o investimento, como o marco do saneamento, que agora, finalmente, tem convicção que vai ser levado ao plenário, né? Temos conversado com o Senado Federal, isso vai gerar milhares de empregos no Brasil inteiro, vai levar água para quem precisa. É o marco legal do setor elétrico, a PL 232. É muita coisa. Nós temos uma agenda do caminho da prosperidade, de transformação do país num país próspero. Do país próspero. A agenda da construção, né? Nós fizemos uma reunião com a Abrainc, inclusive, um dos participantes falou para o seguinte: olha, isso é música para os ouvidos, mas quando vocês falam do projeto, que é um projeto que nós já discutimos com eles, de liberdade econômica para o setor, de destravamento do setor, falaram assim, isso aí não é música, isso é uma sinfonia para o nosso ouvido. Agora nós temos que implementar, nós já sabemos, já temos projeto de lei, já temos decreto, já temos tudo pronto para a gente agora na retomada, fazer com que não seja uma retomada artificial, ela seja retomada em que nós finalmente entramos num caminho que vai ter resultado de curto prazo, mas também de médio e longo prazo para o país entrar num clube de países que realmente são prósperos, países que fizeram o seu dever de casa, que têm emprego, que têm renda e que têm prosperidade, saúde para toda a população. Esse é o apelo que eu queria deixar, dizer que nós estamos juntos, nós vamos vencer essa, que a crise é temporária, mas o Brasil é definitivo, ele é permanente. E é por ele que nós acordamos e trabalhamos todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, Robson e Carlos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua finalização agora. Isso deixa a gente muito animado, realmente, e você pode contar com todo o nosso apoio. E aqui eu vou me atrever a falar pelo Rodrigo, pelo Robson, por todo o grupo do mesmo lado, que são 49 empresas do setor construtivo, da cadeia produtiva do setor, tá? E de outros, eu vou me atrever, de outros sindicatos de construção, aí, todos os sindicatos de construção que estão ao seu lado para a gente poder trabalhar, gerar emprego, tá certo? E fazer o Brasil rodar o mais rápido possível para que a gente tenha essa recuperação econômica, se possível, como fala o nosso ministro, em V. Nós estamos realmente trabalhando para isso. Tá? Não deixamos de trabalhar, é muito positivo, porque vindo a retomada, nós estamos prontos com mais força ainda para voltar a empregar. Nós hoje não desempregamos, nós precisamos voltar a empregar, que é fundamental para o país. E para isso, nós precisamos de pessoas e equipes como a equipe que você coordena e que você integra hoje no Ministério da Economia. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por tudo que vocês têm feito e pelas suas palavras. Agradecer também a todas as pessoas que participaram aqui. Chegamos a 250 pessoas de altíssimo nível participando, escutando aqui as considerações. As perguntas que não foram respondidas, nós vamos enviar posteriormente para todo mundo. Então, eu agradeço a todos e bom final de tarde para todo mundo e muito obrigado.